Pessoal do canal, tudo beleza? Tô trazendo essa live pra vocês com o resumo da notícia do Palmeiras de hoje e no final de uma notícia, tá ok? Pessoal, vou comentar aqui embaixo que hoje poderia todos, tá ok? Vamos conversar, vamos lá. Mas agora surgiu um novo nome, Claudinho, do Zenit. A gente já falou do Zenit aqui, envolvendo a negociação do Luiz Henrique. Mas agora é o Palmeiras quem busca esse jogador. Eu não confesso a vocês que todo ano a gente fala do Claudinho em algum clube. Todo mundo quer o Claudinho sempre. E os russos, eles não são fáceis de negociar, eles são duros na queda. Até por isso eles dificultaram, inclusive, a negociação do Galo com o Arthur. André Hernan trouxe pra gente, eles queriam muito dinheiro. Então, com o Claudinho, vai ser diferente ou não? Tá difícil o Palmeiras trazer o Claudinho? Eu tenho a negativa categórica do Palmeiras, que o Claudinho não vem. Mas o Palmeiras não quer ou o Palmeiras não consegue? O Palmeiras acha muito caro Tá. o Claudinho. O Palmeiras consultou o Claudinho já no final. Você tem uma coisa diferente? Não. É nesse sentido. O Claudinho O Abel não gosta vem. muito. O Abel gosta muito, o Palmeiras gostaria de ter, mas o jogador é muito caro para o padrão do Palmeiras. Então, dentro da direção do Palmeiras, o que eu ouço é uma negativa categórica. O Claudinho não vem. Futebol é um ser vivo, mas hoje eu digo pra você, o Claudinho não vem. Eu tinha informação, e alguns sites estão dando também, do Valentim Gomes. No Valentim Gomes, zagueiro do Vélez. Zagueiro do Vélez, que estava na mira do Cruzeiro, acabou não chegando no Cruzeiro, agora no radar do Palmeiras. Alguns sites do nosso palestra, por exemplo, deu que uma negociação de 70 milhões de reais pode acontecer. E dentro do Palmeiras eu não tive negativa. Mas eu conversei com o Fabiano Berlanga, presidente do Vélez, e o Berlanga diz: não tem proposta nesse momento de nenhum clube brasileiro. Tinha a proposta do Cruzeiro, o Cruzeiro retirou a proposta. O Cruzeiro retirou a proposta porque o Cruzeiro chegou a 10 milhões e 900 mil dólares. E o Vélez, segundo a direção do Cruzeiro, o Vélez sempre que chegava, tão bem, né? Beleza, 10, assim, apertou a mão, agora eu quero mais um. Agora eu quero mais isso. Aí o Cruzeiro falou: não, eu já contratei o Fabrício Bruno, não quero mais saber do Valentim Gomes. O Berlanga admite que estava negociando com o Cruzeiro. Diz, o Cruzeiro saiu da jogada, e não há nenhuma outra proposta, nem de Palmeiras, nem do Flamengo, pelo Valentim Gomes. Palavra do Fabiano Berlanga, para mim, presidente do Vélez. Isso à parte. Quando eu pergunto no Palmeiras, Valentim Gomes, silêncio. Ninguém confirma, nem desmente. O que eu tenho de informação sobre o Valentim Gomes é que ele está sendo oferecido no mercado brasileiro. Porque a negociação com o Cruzeiro chamou a atenção do mercado brasileiro. Um jogador jovem, um jogador que tem muito potencial, e ele está sendo oferecido a Flamengo, oferecido a Palmeiras. De fato, o mesmo caminho que o PVC tem, eu também tenho. Não há uma negociação aberta do Palmeiras com o Valentim Gomes. Existem outros nomes que estão sendo avaliados. E o Valentim Gomes é um jogador sendo oferecido. 1,80 m, ele é baixo, mas ele tem muita qualidade de passe. A gente tem os números aí do Valentim Gomes. Vamos mostrar a tela aí, que a gente acaba complementando aqui a informação do PVC. 21 anos, jogador jovem, ele tem contrato com o Vélez até o fim de 2026. Em 2024, no ano passado, 43 jogos e 1 gol, fez toda a carreira dele no Vélez, teve passagens pela seleção de base da Argentina e estava na mira do Cruzeiro, como a gente falou. Sabe que tem uma situação do Valentim Gomes que é importante a gente citar? No meio do ano passado, ou seja, na janela europeia, o Grupo City queria contratar ele e levá-lo para o Girona. Era uma das possibilidades. E ele não passou nos exames médicos, o Valentim Gomes, porque ele estava voltando de uma lesão, e aí o Grupo City fez os exames, ele não passou em alguns testes, e aí o Grupo City pulou fora da negociação. Você vê uma coisa que é engraçada, né? Outro dia surgiu, no começo do ano, final do ano passado, surgiu a história que o Palmeiras estava contratando o Mingo, que foi jogador do Barcelona B. Sim. E a direção do Palmeiras tem sido sempre muito honesta, quando fala que sim, quando fala que não, quando não fala nada. Na época, a direção do Palmeiras falou: não tem nada domingo, nem sábado. E ele não veio, ele foi pro Bahia agora. Mili, olhando para essa zaga do Palmeiras, que vende o Vitor Reis, esse jovem tão promissor, tão jovem de 19 anos para o City, e aí você tem boas opções com a zaga titular, que é Gustavo Gomes e Murilo, mas mais experientes são só esses dois jogadores, né? Você tem o Benedetti, que está surgindo, você tem jogadores mais jovens aí na zaga do Palmeiras. O Naves também, que subiu junto com o Vitor Reis. Precisa de um zagueiro para deixar essa defesa que é um pilar do Palmeiras, né? Ter uma defesa forte, até o hino diz isso. Precisa de um jogador para repor ali, e também como é que você vê esse meio de campo aí, o Palmeiras a caça no mercado, com alvos diferentes, Andrés Pereira e Claudinho, eles têm características diferentes, mas tentando aí reforçar esse meio de campo. Na coletiva o Abel deixou claro, né, que para a zaga ele tem 4 opções, ele precisa, ele quer, então eu acho que o Palmeiras vai atrás de pelo menos alguém para compor elenco, né?
parece claro também que o Palmeiras está no mercado por um meia, idealmente um meia mais clássico. O Matheus Pereira, o Claudinho faz essa função. O Andréas Pereira não é muito meia clássico, mas ele treinado para fazer essa função, ele faria essa função. O complicador disso é que o Palmeiras quer o que quase ninguém tem, né? Esse meia, esse jogador com características de Ganso, Matheus Pereira, ele está em falta no mercado, né? Acho que nessa galera que está surgindo é bem difícil, né? A gente fala de jogadores Vitor Reis, Hendrick, Estevão, a gente não vê um meia clássico surgindo, e os meia clássicos que existem, eles estão ou com a idade do Ganso, ou o clube não tem, né? Tipo, Claudinho nem pensar, Matheus Pereira nem pensar. Então, eu não sei, o Palmeiras me parece muito afim desse jogador. E eu fico aqui pensando, quem tem essas características, eu não lembro. Infelizmente, a gente tem uma crise de meias no Brasil, talvez no mundo todo, mas no Brasil, né? Porque a gente sempre formou esse jogador, e agora o que a gente forma é volante, atacante. Eu acho que tem uma diferença dos dois estilos de meia. O meia armador tipo o Rafael Veiga, que ele é um ponta de lança, mas é um armador que chega na frente e faz gol. O Veiga faz 20 gols por ano. E o Veiga vai jogar esse ano. E do ponta de lança, né? Porque o Abel, na coletiva, falou sobre o Facundo. E ele falou, o Facundo Torres gosta mais de jogar na função do Estevão, da ponta para dentro, mas ele pode jogar como ponta de lança. Ele pode jogar por dentro, encostando no atacante. Então, é uma alternativa. E o Facundo, o Abel também disse isso na coletiva, também joga na ponta esquerda, na função que jogou o Felipe Anderson no ano passado e que jogou o Rômulo bem contra a Portuguesa. O Rômulo não está descartado. O Rômulo entrou muito bem contra a Portuguesa. Então, tem jogadores que podem variar. O Abel gosta de polivalência. Mas a Leila disse ontem, na entrevista para a Joana de Assis, que é um zagueiro, um volante e um meia. Não, um zagueiro, um meio-campista e um outro atacante. Que é o centroavante. É o tal do centroavante. A questão do Andréas Pereira, ela está muito assim em banho-maria, na questão do compasso de espera, né? Foi esse termo que eu escutei quando eu falei com o pessoal do Palmeiras. Tá em compasso de espera. O Andréas Pereira está jogando bem no Fulham. O Marco Silva, técnico do Fulham português, gosta do jogador, conta com ele, deu uma abraçadeira de capitão para ele umas partidas atrás. Deve, nessa abertura de janela, ter uma proposta. O Olympique de Marseille já fez ali um aceno que gostaria de fazer uma proposta para o Fulham para contratar o Andréas Pereira. O Andréas Pereira não deve resolver nada da sua questão até o final dessa janela. Ele está muito tranquilo em relação a qualquer tipo de negociação. Falou-se muito do que o Andréas Pereira queria bater o pé e sair para o Palmeiras. Ele deu ok para a oferta, para a negociação acontecer, não para o Palmeiras em si, são coisas diferentes. Ele está esperando. O Palmeiras espera, o Fulham também não está muito afim de vender o jogador agora, é meio de temporada lá na Europa, então está tudo na base do compasso de espera, mas ainda o Palmeiras não se retirou da negociação. E vai continuar esperando. E para complementar, Renan, o PVC trouxe informação do Claudinho, o que você tem de apuração? De fato está difícil e não tem relação Andréas Pereira com o Claudinho? O Palmeiras tenta os dois ou seria um ou outro? Tem algo Não, a ideia é os dois. O Palmeiras entende que são dois jogadores que se complementam, dois jogadores que podem atuar juntos. O PVC falou da dificuldade que o Palmeiras sondou e que dificilmente vai pela questão da grana. O Abel gosta muito do jogador. O Abel observa o Claudinho e já pediu a contratação do Claudinho desde a época que ele jogava pelo Red Bull Bragantino. O Flamengo chegou a se acertar com o Claudinho na última janela e o Zenit na última hora mudou as condições e o Claudinho não veio. Então, assim, há um entendimento na direção do Palmeiras de que é difícil o Claudinho pela grana e principalmente, é difícil o Claudinho por negociar com os russos. Eles são difíceis, né? São duros na queda. Olha a arte do Claudinho para vocês, ó. Contrato até 2028 com o Zenit da Rússia, ou seja, ainda tem bastante tempo aí de contrato. Na temporada 2024-25 fez 20 jogos, 1 gol e 5 assistências. Ele que tem passagens por Corinthians, Ponte Preta, Red Bull Bragantino. E o Zenit está pedindo entre 18 e 20 milhões de euros. Esse é o pedido? É um jogador que tem esse custo que pode chegar a 20, né? Os russos dificultam o negócio, né?
com o Claudinho, lá no Flamengo, começou com 15, foi para 18 e aí os caras quiseram depois Aí mais. teve a Supercopa da Rússia no ano passado que ele saiu e saiu brigado com o técnico, todo Sim. mundo estava com certeza, muita gente tinha certeza que ele vinha e ele não veio. Sim, sim. É. Agora, além do mercado, o que está pegando no Palmeiras ainda é a rixa, a treta, a briga Leila Pereira e Dudu. Ainda? Teve. O André ainda não gosta mais dessa história, Tô mas brincando. é importante. Porque a Leila, ela deu uma entrevista para o Sport TV em que ela confirmou que vai processar o Dudu e essa informação foi um super furo da nossa Alicia Klein aqui de primeira, ela deu a informação que a Leila vai processar o Dudu, porque o Dudu proferiu palavrões, ele xingou a Leila nas redes sociais dele, foi muito grosseiro. E agora a gente vê o que a Leila falou aí ao Sport TV. Ela disse o seguinte: ele foi muito grosseiro, isso é imperdoável. Ele vai ser processado na esfera criminal e civil. Até acredito que esse tipo de atitude contra a minha pessoa foi porque eu sou mulher. As pessoas vão dizer que estou exagerando, mas não estou exagerando. Ô, Mili, acho que é legal a gente valorizar a informação da Alicia, né, que de fato foi muito relevante, pautou todo mundo. E você concorda com a Leila no seguinte sentido, não que ele foi grosseiro, isso é mais do que evidente, né, não foi nem fora do tom, ele foi lamentável a postura do Dudu, ele poderia estar chateado com a Leila pelos motivos dele, como a relação dos dois se desenvolveu, mas quando ele vai para o xingamento, ele descamba totalmente. Mas você viu machismo na declaração do Dudu, você concorda com a Leila nesse sentido? Sim, vou citar a própria Leila Pereira. Não sejam histéricos. Assim, de uma mulher não se espera esse tipo de comportamento. Ainda mais em relação a alguém que hierarquicamente está acima, né? Ah, mas não é mais a presidente dele. Mas foi. Tem um rito, né, que precisa ser respeitado. A gente já viu jogadores perderem a cabeça com homens, obviamente. Mas esse destempero tão rápido, falando o que ele falou para Leila, é claro que é porque ele é mulher. Ela é mulher. Ele não falaria assim com o Paulo Nobre, com o Mustafa, com o Gagliotti, com o Anderson Barros, com o Abel. Não falaria, mesmo discordando. Então é óbvio que é. E quando a Leila processa ele, ela processa por todas nós. É muito fácil você xingar uma mulher. É muito fácil você escrotizar uma mulher. Ainda mais ela fosse para chefe, porque parece que isso não é um limitador, né? Então, sim, é claro que contém machismo, claro. Isso não quer dizer que homens não se xinguem, obviamente não quer. Mas quando a gente viu alguém fazer uma coisa dessas com o presidente, né? E tão rápido, e por um motivo assim, a Leila não xingou ele. A Leila só deu a real, assim, ele custou milhões. Saiu pela porta dos fundos, é a opinião dela, gente. Ela não xingou. E ele vai lá e... Bom, tem um texto maravilhoso da Alicia sobre isso, e acho que vale a pena ler, lá na coluna da Alicia. Tá tudo lá. Muito bem. Eu concordo também que é mais fácil xingar uma mulher do que um homem. Eu concordo que ele tem que ser processado, sem dúvida. Ele foi grosseiro, ele tem que ser processado, justo. Eu não concordo que ele saiu pela porta dos fundos. Mas que ele merece o processo, não tem dúvida que merece. Temos um minutinho. Um minutinho para falar o seguinte: acabei de consultar uma pessoa da altíssima cúpula do Cruzeiro sobre uma possibilidade de Matheus Pereira negociação com o Palmeiras, porque ele segue lá como plano B, se não der certo o Andrés Pereira, pelo menos outros colegas também já noticiaram isso sobre o plano B. Essa pessoa foi muito assim, taxativa, foi assim, azul no branco, né, já que ele está falando do Cruzeiro, azul no branco, 0, não sai. Não tem como nós negarmos uma proposta que foi feita, né, do Grupo City. Então, eu sou uma presidente que trabalho com fins de ciclos com uma tranquilidade muito grande. A venda do Vitor Reis vai ajudar na contratação de novos atletas e também para o fluxo de caixa nosso do dia a dia, sem dúvida nenhuma. Estamos em busca de um zagueiro e mais 2 atletas em posições que o Abel já definiu, entendeu? Que não vou falar para você. O Andrés, que todo mundo já sabe, eu gostaria muito que essa novela já tivesse terminado, mas não terminou ainda. Ela pode ter um final feliz, está mais próximo de um final feliz? Eu acredito que sim, é o que eu desejo. Eu estou trabalhando muito, os empresários do atleta, o meu diretor de futebol, para que isso dê certo, que vai ser muito importante para o Palmeiras. Em termos de zagueiros, já tem quantos nomes na sua mesa, Lê? Olha, deve ter uns 3, tá? Mas eu já conversei com o meu diretor de futebol. Eu quero atleta nível A. É importante nós termos um elenco forte,
porque esse ano vai ser um ano muito difícil, são muitas competições que o Palmeiras vai participar, então nós precisamos entrar fortes e entraremos. A gente está focado nisso. Então a gente pode ter um desenrolar desse zagueiro novo do Palmeiras rápido. Precisa, tanto do zagueiro, como do volante, como mais um atacante. Falei para vocês, viu? Eu não vou falar para você. O Rony é um atleta do Palmeiras. Enquanto ele estiver conosco, ele está à disposição do nosso treinador. Mas realmente houve uma proposta concreta do Fluminense, uma proposta que eu achei muito interessante para o Palmeiras. Mas você sabe, não adianta ser só interessante para o Palmeiras. Tem que também o atleta estar satisfeito e tranquilo, não é? Para que as coisas caminhem. Quando eu digo em final de ciclo, porque há uma negociação. Houve uma negociação com o Fluminense, mas... Agora não. Olha, o empresário dele diz que sim, mas não trouxe para o Palmeiras. Então, nós estamos abertos para conversar. Mas se o Rony quiser continuar no Palmeiras, ele é muito querido, eu não tenho dúvida que ele vai continuar sendo esse atleta que ele é, super dedicado, super aguerrido e vai ajudar a gente. Então, Joana, você está me perguntando, porque senão a gente volta tanto a esse assunto que ficam achando que eu estou muito preocupada com esse atleta. Eu não estou nem um pouco preocupada com esse atleta. Aliás, eu já esqueci esse atleta. O que eu não esqueço é o prejuízo que ele deu para o Palmeiras. Isso eu não esqueço. Ele foi muito grosseiro. Isso é imperdoável. Ele vai ser processado na esfera criminal e na esfera civil. Eu até acredito que esse tipo de atitude dele contra a minha pessoa foi porque eu sou uma mulher. As pessoas vão dizer, Leila, você está exagerando. Não, não estou exagerando. Eu nunca vi um atleta se dirigir, um atleta ou um ex-atleta, se dirigir a um presidente homem dessa forma que ele se dirigiu a mim. Então, isso que sirva de recado para ele e para qualquer um. Ele não poderia fazer isso com ninguém, mas ele fez porque eu sou mulher. Mas eu sei bater muito forte também, mas eu vou bater de uma forma civilizada. Ele vai ser responsabilizado na esfera civil e criminal. E aí eu não vou falar mais nesse assunto. Não... Tá, então. Bom, vamos por partes, então. Jojo, você quer começar por onde? Porque você vai trazer mais elementos pra gente. Exatamente. Obviamente que depois dessa entrevista com a Leila, que ela fala, isso eu não posso falar, a gente foi cutucar em outros lugares, né? Pra saber onde a gente podia avançar. Então, por exemplo, o Rony é uma informação importante que veio ontem também. Existe uma proposta, na verdade, uma promessa de proposta, porque foi feita uma sondagem novamente, porque não é a primeira vez que o Santos se interessa pelo Rony, e dessa vez o Santos sinalizou que, olha, estou disposto a pagar o que o Palmeiras quer. E quanto seria isso, né? São 8 milhões de euros divididos, a princípio, em 4 parcelas, mas o Palmeiras estaria disposto até a aumentar esse parcelamento para facilitar o negócio. É uma proposta que seria boa para o Rony também, por isso que ela tem uma tendência a acontecer maior. Tem um intermediário tratando disso, especialmente desse negócio pelo lado do Santos, né, com os representantes do Rony, então pode acontecer. E a resposta ela vai ter que ser rápida. Por quê? Vocês lembram que o Abel dividiu o time? O Rony estaria no time que joga amanhã contra o Noroeste. Se o Rony pode até, ele está relacionado, relacionado não, ele está inscrito, mas ele não pode jogar. Se ele jogar contra o Noroeste, aí mela a negociação com o Santos. Então é um grande termômetro, essa negociação ela precisa ser selada rapidamente. Inclusive, por uma apuração que eu fiz hoje mais cedo, a ideia é que isso já tivesse sido fechado, o Rony poderia ter jogado até ontem pelo Santos, né? Então, tá um pouco... ainda tem um detalhe ou outro para ser acertado com o Palmeiras e tem muito a ver com a forma de pagamento, tem muito a ver também como que vai ser, o Rony vai ser beneficiado nesse negócio, mas é bom para o Rony, é bom para o Palmeiras e existe uma forte tendência que dessa vez o negócio seja fechado. Em relação às posições, né, ela fala, tem 3 nomes na minha mesa, mas eu quero um zagueiro classe A. Um desses zagueiros é o Valentim Gomes, do Vélez, que acabou não indo para o Cruzeiro. Lembra? Tem algum... aqui, ó. Deixa eu dar o meu cumprimento aqui. É uma coisa nossa agora, tá? Minha de Fred Bruno, apresentador do GE. Então eu vou ter que contextualizar hoje, porque faremos isso outras vezes aqui. Do Valentim Gomes é um dos nomes que o Palmeiras trabalha, que é um nome bem interessante. E aí o nome que apareceu ontem também, que ela fala que o Andrés Pereira... Tá 70%, a confiança do Palmeiras está em 70%, tá? Porque tá tudo certo com o Andreas, o salário tá ok, o pagamento, a proposta do Palmeiras é boa, pelo Andreas Pereira também, que tá na casa dos 20 milhões de euros, mas o Furra tá segurando. Aí a gente tem que lembrar o seguinte, por que é tão difícil? Em agosto do ano passado, o Furra recusou uma proposta pelo Andreas Pereira do Olympique, que era maior que a do Palmeiras.
era na casa dos 25 milhões de euros, tá? Hoje, o Furran acredita que o valor de mercado do Andréas Pereira é entre 30 e 35 milhões. O Palmeiras esticou a corda. Talvez consiga esticar um pouquinho mais, né? Acima dos 20 milhões. Então, mantém essa esperança dos 70%. Se não der certo com o Andréas Pereira, esse esforço financeiro todo iria para a família Pereira ainda, tá? Iria para o Matheus Pereira, que é um dos principais jogadores do Cruzeiro, mas, embora o Pedrinho Lourenço, dono do Cruzeiro, tenha afirmado recentemente que o jogador é inegociável, não é bem por aí. Pode ser que aconteça negócio sim. Então, o Matheus Pereira continua no radar do Palmeiras como o Claudinho do Zenit. Esse é um nome novo que apareceu nas cutucadas que a gente deu ontem por aí. É um nome que o Palmeiras quer. Não é de hoje, tá? Faz tempo que o Palmeiras... Aliás, outros clubes brasileiros, o Claudinho sempre aparece, né? O Claudinho que está no Zenit desde 2021, ou seja, 3 temporadas inteiras aí no futebol russo. Só que o ano passado ele renovou, em agosto de 2024, ele renovou por mais um ano. Tem a sensação, né? Estava até conversando com o Emílio Botta, que é um dos repórteres nossos aqui do GE. Falei, caralho, né? Esses jogadores, eles fazem um contrato que parece que não acaba nunca, né? Com os times russos, né? Aí é longo e continua sendo muito longo. 12 milhões de euros foram os valores da última negociação, quando ele foi negociado pelo Bragantino. Então, esse é um nome novo que apareceu aí como opção, que o Palmeiras está atacando. Então, eu diria que novidade aí para o palmeirense acompanhar é o Claudinho, que o Palmeiras está na briga pela contratação dele mais uma vez e está vindo com bastante força. Não desistiu do Andréas Pereira, tem o Matheus Pereira como um plano B aí, podemos dizer assim, e Valentim Gomes seria um desses 3 zagueiros na mesa da presidente Leila Pereira aí, e esse ela falou que vai anunciar bem rápido, por necessidade. Perfeito. Vou só voltar ali no Rony, Onofre, porque a gente já falou disso hoje. Aliás, a gente faz sempre essa observação, né? Faz com frequência essa observação sobre o fato do futebol brasileiro, do nosso mercado estar desregulado. O Rony teve uma proposta do Fluminense, proposta de mais de R$1 milhão em salários. Não e essa ser. proposta foi recusada. Não pode ser. E aí o Flu parou. Quando passou de R$1 milhão, o Flu parou, mas foi até ali. E eu queria dizer o quê? Pode ser. A do Santos é melhor, Mari. Não pode ser. É melhor. É mais que isso? Porque eu queria falar exatamente sobre isso. Eu queria falar exatamente Sim, sobre isso. eu não A gente fala de confirmo salários. esse valor. Eu não confirmo esse valor do Fluminense, que essa é a apuração de uma outra pessoa e com todo respeito, mas não é uma apuração minha. O que eu posso dizer é que a proposta do Santos é melhor. mais do que isso. E, gente, só deixando claro, se o clube acordar um salário com o jogador, tem que arcar com o compromisso, tá? Sempre partindo desse princípio aí, a gente espera que compromissos sejam honrados. Mas queria dizer que a gente fala com frequência de salários de 2 milhões, 4 a gente milhões, fala, mas 3 milhões. na verdade a gente não tem certeza se as pessoas recebem isso mesmo. Tudo bem, mas elas geram esse custo para os cofres. Vai para elas esse dinheiro, a gente não sabe, tudo bem. Mas, enfim, esse foi o valor do Rony. Não acho que na cabeça dele seja nenhum absurdo, não. Pelo contrário, ele tem que buscar se valorizar. Se ele acha que merece ganhar mais, e se ele acha que é mais interessante ficar no Palmeiras, ele tem contrato, o valor do contrato o Palmeiras tem que pagar, assim como o Dudu não causou prejuízo ao Palmeiras, porque é direito do Dudu aceitar ou não uma proposta. Então, se o Palmeiras tem uma proposta... mas ele aceitou, né? Vamos lembrar isso. E ele voltou atrás, você acha por quê? Um dia ele foi dormir, acordou, escovou os dentes e falou assim, opa, não quero mais ir no Cruzeiro, que daqui a 6 meses eu vou pro Cruzeiro. Não foi por causa do clube. Ele foi pressionado, as pessoas têm que ter entendimento. O Dudu não foi pro Cruzeiro e gerou aqui, porque ele foi pressionado. Ele não acordou um dia e falou... Tudo bem, mas ele aceitou, não aceitou? Ele assinou, ele não foi? Aceitou. Então. Não, assinar não Talvez assinou. a pressão não seja exatamente essa da narrativa Eu só quero dizer que não é de mas responsabilidade realmente do clube. O que fez o Dudu mudar de ideia... Pensou melhor. Não Ele é, pensou mas melhor. é culpa do Dudu também. E ele tem direito a mudar de ideia também. Mas o clube tá querendo ganhar esse dinheiro. Mas eu não quero ir agora, eu quero ir daqui 6 meses. Mas você foi buscar essa oportunidade, né? Foi, mas desisti. Foi, mas desistir. Então, não gerou nenhum prejuízo. Prejuízo seria se o Palmeiras tivesse que pagar alguma coisa. O Palmeiras deixou de ganhar. Prejuízo só vou fazer quando você tem um gasto. Só vou fazer um adendozinho para não ficar injusto para lado nenhum, né? O Dudu foi muito grosseiro com a presidente. Foi. É verdade. Foi muito grosseiro. A presidente, em outra oportunidade, já chamou outro presidente de idiota. Também não é muito elegante da parte dela. Não tem palavrão, tem ofensas, mas é uma ofensa mas também, é uma ofensa, isso é um desrespeito também. E sobre o fato dela ter entendido que aquilo não seria feito contra um homem, tá correta ela também. Pessoal, o Claudinho, como o PVC falou, é difícil vir mesmo, né? Porque assim, 27 milhões, mais ou menos aí, mais de 120 milhões de reais é muito dinheiro, né? Caramba!
muito dinheiro. Vai ter jogadores aí, craques, 20 anos, 22 anos, 23 anos, por esse valor. Ele 27 para 28 anos por esse valor. É difícil, pessoal, o Palmeiras querer. O zagueiro do Vélez, 21 anos, é o mais provável de que aconteça, né? É um craque, pessoal. Pra tu ver que o Manchester City queria ele. Então é um investimento ótimo pro Palmeiras, né? Se concretizar mesmo, é muito válido, entendeu? O Andrés Pereira também é outro jogador difícil de vir pra cá, né? Difícil ele sair da Premier League e vir pra cá, entendeu? Eu acho difícil. Eu acho que não vai conseguir contratar. Mas a Pereira também, eu acho outro difícil. Só chegar um caminhão de dinheiro. O Cruzeiro falou que não quer de jeito e maneira, né? Mas nenhum jogador, pessoal, é inegociável, né? Chegar com um caminhão de dinheiro lá, depende também se vai valer a pena esse jogador, né, pessoal? Tudo tem o seu custo, né? Vamos ver. Mas eu acho, pessoal, que esses jogadores que foram falar aí, só o zagueiro do Vélez que tá mais próximo de acontecer. É assim, pessoal. Se puder dar aquele like na descrição para ajudar o canal. Valeu? Abraço!